Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu quero falar a respeito de um texto que eu tenho certeza que quando você leu esse texto, você deve também ter ficado com uma pulga atrás da orelha pensando, como assim? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso já aconteceu algumas vezes comigo. Sabe aquele dia que você tá com muita fome e aí você chega ali no restaurante mais ou menos 1h30, 2 horas e você descobre que a cozinha já tá fechada? Não te dá uma sensação de raiva, de decepção? Puxa vida, cara. E se eu falar pra vocês que Jesus aconteceu a mesma coisa com ele, só que ao invés disso acontecer com um restaurante, isso aconteceu com uma árvore. Em Marcos capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus está voltando de Betânia com seus discípulos. Provavelmente ele devia estar na casa de Marta e Maria e Lázaro, né? E quando ele volta com seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, ele avista de longe uma figueira. E essa figueira, aparentemente, de longe, ela tinha muitas folhas. Ela aparentava ter muitos frutos. E alguns estudiosos vão dizer que quanto mais folha que as figueiras têm, a chance delas ter frutos é muito grande. Só que quando Jesus se aproxima da figueira, meus amigos, e ele olha para a figueira lá, ele vê que a figueira não tem absolutamente nada de fruto. A figueira está vazia, ela só estava aparentando, ela só tinha folhas. E aí, o que Jesus faz? Qual é a reação de Jesus? Ele amaldiçoa a figueira e a figueira imediatamente seca. Meus amigos, vamos lá, vamos ser sinceros. Eu não sei vocês, mas quando eu li esse texto, eu falei, cara, por que Jesus fez isso? Sabe aquelas crianças que quando recebem um presente dos pais, ou sei lá, de algum adulto, elas não gostam do presente, elas quebram o presente como um ato de malcriação? Eu vou confessar a vocês, eu tô confessando aqui, que me gerou um pouco desse sentimento quando eu vi que Jesus fez isso. Tipo assim, já que não tem fruto, então que não dê mais fruto. É o que ele vai dizer em Marcos capítulo 11. A partir do versículo 13, né? Ele diz, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-nos dizer isso. E eu fiquei pensando, mas por que Jesus fez isso? O que estava por trás disso? E deixa eu te falar uma coisa, o que está por trás disso é muito mais profundo do que a gente pensa. Meus amigos, Jesus não está aqui amaldiçoando uma árvore, simplesmente. A figueira, muitas vezes você vai perceber, lendo lá os profetas do Antigo Testamento, né? O profeta Oséias, o profeta Zacarias, que ela representa o povo de Israel. Principalmente, né? As correntes judaicas ali, né? Os fariseus, os saduceus, aquelas pessoas que eram os líderes religiosos da época. Que assim como a figueira, eles também aparentemente davam a entender que tinham um grande relacionamento com Deus, que eram pessoas santas, que eram pessoas que de fato se relacionavam com Deus, mas na verdade eles só tinham folhas, eles só tinham aparência. Jesus chegou a comparar esses caras como sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado, meus amigos? Sepulcro caiado é um túmulo que por fora tá maravilhoso, tá lindo, mas por dentro ele tá podre. Essa era a condição espiritual do povo de Israel, principalmente dos fariseus. É o ponto de Jesus em Mateus capítulo 6 dizer para os seus discípulos, olha, quando vocês forem orar, não sejam igual aos fariseus que ficam nas esquinas orando em voz alta, né? Eles gostam de aparecer, e aí Jesus vai dizer, em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa, ou seja, se o objetivo deles era se aparecer, eles já conseguiram, mas vocês, quando forem orar, vão para onde? Pro quarto de vocês. Fecha a porta, orem em secreto, e em secreto vocês serão recompensados. E a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, você conhece alguém que aparentemente quando tá em público ele dá a entender uma coisa, mas quando você se aproxima daquela pessoa ela é completamente diferente? Cara, isso acontece muito, né? E a reflexão que a gente tem que fazer, será que a gente tá sendo alguém que tá produzindo mais folhas do que frutos? Né? Quantas vezes a gente conhece aquelas pessoas que quando estão no culto lá na igreja, eles levantam a mão, dão glória a Deus, e aí eles têm uma família linda, com a sua esposa, com seus filhos, mas quando você vai na casa do camarada, você vai na casa dele, ele é um cavalo com a mulher, ele trata mal os filhos, ele é bem diferente daquele cara da igreja, né? Quantas vezes a gente conhece pessoas que vivem postando em redes sociais versículos, stories e cultos, mas no trabalho o cara falta pra caramba, o cara fala palavrão, o cara nunca chega no horário, sabe aquele funcionário que dá mais trabalho pra empresa, que não dá absolutamente nenhum testemunho, não frutifica, mas aparentemente ele é um cara que segue a Jesus. Então, quando Jesus está
fazendo isso, ele está dando um recado. Vocês precisam produzir frutos. Frutos dignos, como diz João Batista em Mateus capítulo 3, de arrependimento. Jesus em João capítulo 15, ele vai dizer, um dos seus 7 eu sous, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está conectado em mim e dá fruto, meu Pai poda para que dê ainda mais fruto, mas todo ramo que não produzir frutos, o meu Pai vai cortar, e esse galho que não produz fruto, o seu destino será o fogo eterno, né? Então Jesus está convidando a gente a frutificarmos, né? Apresentarmos frutos dignos de arrependimento, que a gente de fato apresente resultados que apontem para Jesus. Atos capítulo 5 vai trazer uma outra história bem parecida com essa da figueira. Você já ouviu falar em Ananias e Safira? Aquele casal da igreja primitiva que também queria aparentar ter um nível de santidade diferente dos outros irmãos. A Bíblia diz que Barnabé, um dos irmãos da igreja primitiva, ele vende um campo e doa o seu dinheiro todo daquele campo para a igreja. E todos os irmãos, quando viram aquilo, ficaram maravilhados com aquilo. Ananias e Safira também viram aquilo. E eles queriam também ter essa mesma sensação de serem ovacionados ali pelas pessoas, né? Eles resolvem também vender uma propriedade, só que ao invés de eles darem todo o dinheiro, eles retêm parte daquele dinheiro e dão somente uma outra parte para a igreja. Só que eles queriam dar a entender, eles queriam transmitir a ideia de que eles estavam dando todo o dinheiro, porque eles queriam transmitir um nível de generosidade que eles não tinham. E aí a Bíblia diz, meus amigos, que o Espírito Santo revelou isso a Pedro, e aí Pedro confronta Ananias e Safira e diz que eles não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus. E naquele momento a Bíblia diz que eles morrem. Essa passagem de Ananias e Safira é uma passagem um pouco forte quando a gente lê, mas ela serve como um alerta pra gente sobre essa nossa necessidade de sempre querer, de alguma forma, transmitir um nível de generosidade, transmitir um nível de santidade que a gente não tem, que a gente não chegou nesse nível. E tá tudo bem. Jesus, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Então, se eu puder deixar uma reflexão aqui no final, a reflexão é essa. Cara, será que a gente tá querendo aparentar muito mais do que a gente consegue entregar para Deus? Será que a gente tá muito mais preocupado em apresentar folhas ou apresentar frutos? Lá naquela parábola que Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, lá no versículo 8 ele vai finalizar. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Jesus está dizendo o seguinte, a marca de um discípulo, se vocês querem realmente ser um verdadeiro discípulo meu, frutifiquem, apresentem resultados, apresentem uma vida que de fato mostrem que vocês são meus seguidores, que vocês carregam o bom perfume de Cristo. Certo, meus amigos? Se você ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta esse vídeo, se inscreva aqui nesse canal e tamo junto, valeu, falou!